12, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Amém? Amém. Misericórdia. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Seja uma bênção, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero pedir a direção do Senhor, do teu Santo Espírito, sobre a tua palavra que vai ser pregada neste momento, Senhor. Deus, eu sou um simples vaso de barro, sou teu servo, Senhor, e aqui estão meus irmãos, teus filhos, também teus servos. Portanto, eu te peço, meu Senhor, que o teu Espírito Santo tenha plena e total liberdade para falar conosco nesta noite. Abre a nossa mente, o nosso entendimento. Eu te peço, Deus, e te agradeço, no doce, mas poderoso nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias ao Santo Deus. Eu quero falar aos amados irmãos nesta noite a respeito do chamado de Deus para fazermos a sua obra. Digam comigo: o chamado de Deus para fazermos a sua obra. Além de tudo o que Deus faz por nós, Ele ainda nos chama para fazer a sua obra. Nos comissiona, nos dá condições, nos dá forças para fazermos a sua obra. E Deus tem chamado os seus servos ao longo da história da humanidade. O chamado de Deus muitas vezes pode parecer para você estranho, pode parecer muitas vezes que não é possível realizar, mas Deus nos chama muitas vezes, de muitas maneiras, de muitas formas, para que nós possamos fazer e realizar a obra de Deus. Porque você e eu somos cooperadores do Senhor para fazer a obra dele. Ele não vai mais mandar os anjos, ele comissionou a nós, nos chamou para fazer a sua obra. Deus então nos chama primeiro para a salvação. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chama para a esperança, uma viva esperança em Cristo. Deus nos chama para a santificação. Deus nos chama para nos abençoar. Deus nos chama para a liberdade. Deus nos chama para nos dar paz. Deus nos chama para encher o nosso coração de alegria. Deus nos chama das trevas para que tenhamos comunhão com Ele e comunhamos uns com os outros. Deus nos chama e nos abençoa para podermos pregar o Evangelho aqui, lá e acolá. O Senhor nos chama muitas vezes para tarefas difíceis. Você quer ver uma tarefa difícil de se realizar nesse mundo de hoje? É abrir uma nova igreja. Mas o Senhor tem nos dado condições e capacitação. Deus ainda nos chama para tarefas fáceis.
de realizarmos, como por exemplo vir aqui todos os domingos para o culto de louvor e adoração a Deus, quando nós sabemos que em muitos países do mundo há pessoas que não podem se reunir com as portas abertas, têm que se reunir às escondidas por causa da perseguição. Deus nos chama também para a batalha espiritual, porque a tua luta, meu irmão, a minha luta, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas também Deus tem um chamado que a maioria dos crentes não gostam, que é o chamado para o sofrimento. Jesus sofreu, sim ou não? Amém. Nós também. Os servos de Deus, você pode pegar a Bíblia, que todos os servos de Deus passaram por sofrimentos, por dificuldades, por crises, porque serviam ao Senhor. Em todo o mundo, você pode fazer uma análise, em todo o mundo, ninguém persegue os muçulmanos a não ser eles mesmos, pelas brigas que eles têm entre eles mesmos. Ninguém persegue os budistas, ninguém persegue os confucionistas, ninguém persegue os macumbeiros, mas os cristãos evangélicos principalmente são perseguidos em todos os lugares do mundo, e especialmente nos países onde há radicalismo, religiões radicais, né, ou a política radical, como lá em Coreia do Norte, que é o número 1 de perseguição a cristãos. Nos países muçulmanos, nos países comunistas, a perseguição. Mas Deus então nos chama para esta batalha, e também nos chama para sermos uma bênção, nos chama para sermos cooperadores do Senhor na sua obra, nos chama para a vida eterna, nos chama para fazer missões. Quando você sai aqui na rua, na sua vizinhança, no seu trabalho, você fala de Jesus para alguém, você abre um trabalho aqui como esse nosso, um trabalho novo, você está fazendo missões urbanas. Mas quando você vai para o campo também, como os missionários que nós temos orado aqui, pastor Josué, o pastor Custódio e outros que foram, as missões lá das meninas dos Olhos de Deus no Nepal, missões no Japão, esses irmãos estão indo para o campo, mas nós ficamos aqui e fazemos missões aqui na nossa cidade, amém, querido? Amém. Deus nos chama para missões específicas. Deus chama a todos os cristãos. Todos nós somos chamados. Uma vez conversando com o irmão, e ele dizia: ai pastor, eu não tenho um chamado de Deus. Eu falei: não, você tem. O teu primeiro chamado é o chamado para fazer a reconciliação do pecador perdido com o Senhor. É levar a palavra de Deus. Nós temos missões que o Senhor concede a nós. Todos somos chamados da luz do mundo, das trevas do mundo, para a luz do Filho do seu amor. Amém? Deus te chamou, meu irmão, para ser luz do mundo, sal da terra. E Jesus fala isso lá em Mateus 5, verso 13 e 14, né? Que nós somos a luz do mundo. Se você é a luz do mundo, você não se pode esconder uma candeia debaixo da cama, mas tem que pôr no velador, né? Você é o sal da terra. Então Deus nos chamou para iluminar as trevas desse mundo. Deus nos chamou para dar sabor na vida das pessoas. Todos nós somos chamados para falar do amor de Deus para pessoas não crentes. Você crê ou não? Amém. Você crê? Diga amém. Amém. Então todos nós temos um chamado de Deus. Agora, tem alguns que têm chamados específicos, para missões específicas. Todos temos que evangelizar o mundo, aonde nós estivermos. Seja na escola, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na nossa parentela, entre os nossos amigos, precisamos pregar o amor de Deus. Agora, nem todos vão cruzar as fronteiras do país para ir pregar o Evangelho em outra nação, em outro país, fora das nossas fronteiras. Poucos irão sair do Brasil. Eu estive em Angola no ano de 98, já há 20 anos já se foi, né? E o meu plano era voltar para Angola a cada 2 anos. Não foi possível por causa da situação financeira. Mas eu tinha desejo de a cada 2 anos ir ficar 1 mês lá, 2 meses pregando o Evangelho para aquele povo. Um povo carente tanto espiritualmente como materialmente, porque na época que eu fui, eles estavam vivendo a guerra civil
Então eles não tinham nada. Muitas pessoas não tinham o que comer, outros tinham só uma refeição por dia. Eu fui almoçar um dia na casa do diretor do seminário, do reitor do seminário, e ele nos serviu arroz, feijão, uma saladinha de tomate e um franguinho bem magricelinho, né? E a comida típica deles, que é o funge, feito de fubá branco, fubá, água e sal. Aí comemos ali, amém, agradecemos a Deus. Na hora que nós saímos, a missionária Ana Alzira disse para nós o seguinte: olha, pastor, essa comidinha que vocês comeram aí lá no Brasil é do dia a dia, mas aqui para eles foi um banquete, porque eles não compram, não matam um frango todo dia para comer. Foi um banquete. Então, gente, veja só, a gente pode fazer mais pela obra de Deus, pelos países, pelas nações e também pela nossa própria terra. A grande maioria dos crentes jamais vão pisar as terras estrangeiras com os seus próprios pés, mas nós iremos avançar, invadir as fronteiras de joelhos. Amém. Com os nossos joelhos, com as nossas ofertas. Quando você está ofertando aqui para missões, você está abençoando a vida do pastor Custódio lá no Amapá, que é praticamente, no meu entendimento, missão transcultural. É outra cultura. Eu falo português, mas é outra cultura, é outra situação. As ruas, as avenidas deles lá são os rios. Aqui nós temos avenidas e ruas asfaltadas. Lá, praticamente, eles andam pelos rios. Então é outra cultura. Eles foram em obediência ao chamado de Deus. No ano de 1792, surgiu na Inglaterra um jovem pastor chamado William Carey. E esse pastor, ele era sapateiro. Ele fez um mapa do mundo num pedaço de couro, desenhou ali o mapa do mundo. E todos os dias aquele homem de Deus se ajoelhava diante daquele mapa e orava pelas nações, orava para que Deus enviasse obreiros para pregar o Evangelho às nações. Eles tinham recebido um pastor que tinha estado na Índia e trouxe notícias do campo missionário. William Carey ficou inflamado para seguir para a Índia, para mandar alguém pregar o Evangelho na Índia. Então, eles estavam numa assembleia da Convenção Batista Inglesa em Londres, e ele levantou a mão. Tinha lá um grupo de, se não me falha a mente, 90 e poucos pastores, e ele apresentou a ideia dos batistas enviarem missionários para a Índia. O presidente da assembleia pediu a ele que se sentasse e que se calasse. Um senhor já, um pastor já mais ancião: cale-se, jovem, sente-se, porque se Deus quiser salvar os pagãos, Ele vai dar um jeito. Não precisa nem da sua e nem da minha ajuda. Mas isso, ao invés de desanimar o William Carey, fez com que ele ficasse mais ainda desperto, mais desejoso de enviar obreiros para o campo. Então eles reuniram lá 6 ou 7 jovens pastores e criaram a primeira sociedade missionária dos tempos modernos, a Sociedade Missionária Batista de Londres. E o próprio Carey se apresentou para ir para as Índias. Ele disse: eu vou para as Índias, mas quem vai segurar as cordas? Isto é, quem vai me sustentar lá na Índia? E aqueles 6 ou 7 pastores reunidos decidiram que eles iam enviar Carey para a Índia, e levantaram então oferta e o enviou, né? E ele deu ali, ele passou ali 40 anos da sua vida no campo missionário na Índia, pregando o Evangelho. Pois outros pastores se associaram a ele e começaram a pregar ali. Então a grande maioria de nós cristãos dos dias modernos, irmãos, não vamos sair do nosso país. Às vezes não vamos nem sair da nossa cidade, não é? Mas nós vamos invadir os campos missionários, orando e ofertando para que Deus possa libertar as nações pagãs, libertar os cativos e oprimidos do laço de Satanás. Amém, amado? Eu quero falar com você hoje 4 observações importantes sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Primeira coisa, irmão: Deus te chama e tira você do teu conforto. Deus nos chama para fazer a sua obra e nos tira do nosso comodismo. Verso 1, veja lá o que diz o verso 1. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão:
ainda não era Abraão, era Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Vai para a terra que eu te mostrarei. Deus tão somente ordenou, disse: sai da tua terra, sai do teu conforto, sai da tua cultura, sai da tua língua, sai do teu país, deixa a tua família, deixa teu pai e tua mãe, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você ainda não sabe para onde você vai, mas eu vou te mostrar uma terra estranha. Talvez muitos de nós que estamos aqui nesta noite jamais pensamos que estaríamos nesta igreja reunidos aqui para a glória de Deus, amém? Mas Deus, de uma forma especial, trabalhou e nos trouxe para nos reunirmos neste lugar. É como se Ele estivesse dizendo para nós: sai da onde você está e vai lá abençoar a Igreja Batista Missionária Nova Jerusalém em Diadema. Deixa as outras coisas para trás. Isso exige, irmãos, fé e desprendimento. Isso exige obediência à voz de Deus. Quando Deus fala com você, quando Deus fala na sua mente, no seu coração, você não pode negligenciar a voz de Deus. Exige obediência, desprendimento, voluntariedade e principalmente fé e dependência de Deus. Você é uma pessoa dependente de Deus, amém, querido? Eu sou dependente de Deus. Ah, se não for a Deus na minha vida e na sua vida. Nós ajudamos em oração um pastor chamado Josué Lima, que trabalhou muitos anos, eu não me lembro agora, mas muitos anos na tribo de índio Carajás. Mas aquele rapaz seguiu para a tribo de índios. Ele e a esposa ainda eram jovenzinhos. Se não me falha a memória, tinha só o primeiro filho, ou o menino nasceu lá. Pois vieram mais 2 filhos, que é o Tito, que pregou aqui outro dia, um dos filhos deles. Mas Josué se desprendeu. Tinha uma boa profissão lá na Bahia, podia fazer uma boa carreira, né? E curtia a vida ali, mas deixou tudo porque o Senhor falou: sai da tua terra e vai lá pregar o evangelho para os índios Carajás. E como herança ainda, o Senhor agora chamou o filho dele. Ele saiu da tribo, né, da aldeia, e o filho dele está lá, o Isaac, dando continuidade ao trabalho. Eu estive lá na aldeia dos Carajás. Não há conforto na aldeia, não há luz elétrica na aldeia, né? Alguns benefícios que tem lá, algumas coisas boas, foram os missionários que fizeram, como por exemplo, ensiná-los a construir as casinhas, fazer uma horta, enfim, algumas coisas boas, né? Furaram um poço, porque eles tomavam água direto do rio, e etc. Então, Deus nos chama. E para nós seguirmos, muitas vezes, meus irmãos, nós vamos ter que sair do nosso conforto. Crente acomodado, crente que está muito acomodado, quando Deus chama, tem dificuldade, mas vai e obedece, porque é a melhor coisa que você tem a fazer. Amém? Deus nos chama ainda para abençoar os povos da terra, verso 2 e verso 3. Ele diz assim: a palavra do Senhor: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Deus nos chama para abençoar as nações da terra, as famílias da terra, os povos da terra. E Ele disse que ia fazer de nós, dele, do Abraão, uma grande nação, que é a nação israelita. E através desta grande nação, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, e através de Jesus, todas as nações da terra são abençoadas, né? Nós somos hoje o Israel espiritual de Deus, chamados para abençoar as nações da terra. Amém. Em todos os países do mundo já existe igreja do Senhor Jesus, mas não existe igreja em todas as nações do mundo.
porque as nações, as etnias, como por exemplo o Brasil, né, é uma nação brasileira, mas dentro do Brasil tem vários povos, várias nações, né, indígenas principalmente. No sul ainda tem algumas cidades no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que são formadas por alemães. Italianos falam alemão lá, não é? Então, há várias nações dentro do Brasil. E nós falamos assim, os índios são assim, não são todos iguais. Cada nação indígena tem uma língua, tem costumes diferentes, pescam diferente, faz a casinha deles diferente, tem uma outra cultura. Tá? É bem similar, mas tem línguas diferentes e costumes diferentes. Então, nós somos chamados para abençoar as nações da terra, irmão. Abraão, veio Jesus, a igreja, e a promessa de bênção. Ele diz: eu abençoarei os que te abençoarem. E olha só, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Triste coisa é alguém que amaldiçoa um crente, um filho de Deus, porque nós somos a menina dos olhos de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Então, ele diz: vou abençoar os que te abençoarem, mas vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, Abraão. E essa bênção veio para nós hoje, através de Jesus. Está se cumprindo em mim e em você, meu querido irmão. Então nós estamos chamados para abençoar as nações da terra. Alguns anos atrás, bastante tempo atrás, eu recebi de uma das missões, que eu não me lembro agora qual, acho que foi da CEPAL, se não me engano, uns cartõezinhos de oração. E eu distribuí aqueles cartões entre a membresia da igreja para estarem orando por aquelas nações. E na minha mão ficou uma nação, um povo chamado Karachainis, que coincidentemente é na Rússia. Esse povo na Rússia não tinha nenhum versículo da palavra de Deus. Era um povo dentro do país Rússia, mas uma nação específica, com cultura, línguas diferentes. E desde então eu tenho orado por esse povo, pedindo, já orei muito mais por eles, agora menos, mas já orei muito por eles, pelos Karachainis, para que Deus levante alguém para ir lá e abençoar aquela nação. E eu mesmo disse para Deus: se o Senhor quiser, eis-me aqui, eu vou. Mas eu creio que seria mais fácil alguém de lá, né, da Rússia, de um país ali próximo, para abençoar. Deus está te chamando, irmão, para abençoar as nações do mundo. Então comece a orar pelas nações, comece a orar por países que estão fechados para o Evangelho de Jesus. Nós não vamos entrar lá com os nossos pés, mas nós podemos entrar com as nossas orações. Amém, queridos? Ainda, Deus nos chama com tudo que somos e com tudo que temos. Verso 4 e 5. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então Deus nos chama com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Abraão levou tudo que ele possuía. Pegou os bens, pegou a esposa, pegou o sobrinho, pegou os servos, pegou tudo que ele possuía e foi para a terra que Deus ainda haveria de mostrar, para uma terra estranha, uma terra que ele não sabia aonde era, aonde ele haveria de ficar. Então foi. Aí, irmão, ele obedeceu. O chamado de Deus é para você, com os teus bens, com a tua capacidade intelectual, com a capacidade financeira, física, tudo que você tem deve ser consagrado ao Senhor. Amém, querido? Levou tudo. E aí a Bíblia diz assim em Salmo 119: do Senhor e a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém? Do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então tudo é do Senhor. Então quando Deus nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele tem um plano na nossa vida. Amém? Então nós precisamos entregar tudo para Ele.
Consagrar tudo na mão de Deus, consagrar a vida, porque é muito interessante, irmãos, eu tenho observado isso, que muitos cristãos querem entregar a vida para Jesus, para receber a salvação, mas não entregam os bens materiais, não entregam tudo que possui, não entregam tudo que tem, nem tudo que é. Às vezes a pessoa tem uma capacidade muito grande para servir ao Senhor, intelectualmente falando, financeiramente, mas não quer entregar essa parte para Deus. Que Deus venha a nós, mas o seu reino fica para lá. Não quer entregar. Mas nós precisamos entregar, porque se eu entrego a minha vida para Deus, eu não vou então entregar meus bens, minha família, meu trabalho, porque tudo é do Senhor. Amém. A terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo é de Deus. Então, se eu entrego a minha vida, que é o meu bem mais precioso, que é a minha vida, o resto, irmãos, é fácil entregar. As demais coisas fica mais fácil. Você entendeu isso, irmão? Amém. Precisamos então investir, meu amado irmão, a nossa vida, a nossa juventude, quem ainda é jovem, toda a nossa força, a nossa vida, os nossos dons e talentos para servir ao Senhor. Nós não podemos enterrar os talentos que Deus nos deu, porque um dia vamos prestar contas a Ele, naquele dia em que Ele virá. Então nossa força, capacidade intelectual, capacidade financeira, capacidade física, tudo consagra nas mãos de Deus. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Pois o Senhor Jesus nos dá o seu reino eterno. Amém? Por isso Ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Amém, irmão? Sabe? Então, querido, você precisa fazer isso, consagrar tudo, entregar tudo que você é e que você tem nas mãos de Deus. Quando eu estive lá em Angola, conheci uma missionária chamada Ana Alzira Nascimento. Essa jovem foi aqui de São Paulo, era uma enfermeira formada na USP, um excelente emprego aqui em São Paulo, mas Deus a chamou para fazer missões na África, em Angola. E ela se apresentou à junta de missões, mas ela não foi aceita na época. Mas então ela decidiu ir sozinha, sem ninguém por trás apoiando. Ela falou: eu sou enfermeira, chega lá, eu trabalho. E ela foi, começou lá, pregar o evangelho, foi para uma igreja, começou sozinha, fazer a obra de Deus. Depois de algum tempo, foi que a junta de missões a adotou para ser missionária da junta, e ela fazia um grande trabalho lá em Angola, no Seminário Teológico Batista do Uambo, e nas igrejas. Lá em Angola, eles têm um respeito muito grande por algumas pessoas, e a pessoa idosa, eles têm um respeito redobrado, eles chamam de o velho. O velho, eles têm um respeito maior. Agora, quando é jovem ainda, eles chamam de tio ou de tia. É um título praticamente honorífico, né? De honra, chamar alguém de tio ou de tia. E eles chamavam a Nauzira de tia, às vezes de mãezinha. Porque durante a guerra que estourou lá em Uambo, a Nauzira foi a única estrangeira que ficou. Deus falou para ela: você não vai voltar para o Brasil. Todos saíram, a ONU tirou todo mundo de lá, mas ela já estava com as malas prontas, e o Senhor falou para ela: você vai ficar. E a Nauzira, naquele período, foi a médica, né, da cidade. Então fez sutura, operou gente que não tinha médicos. E ela, sendo enfermeira, teve que socorrer muita gente ali, e fez uma grande obra, e adquiriu muito respeito na cidade, entre os crentes e entre os não crentes. Uns anos atrás eu li um artigo sobre Moçambique, na África. E ali o pastor que escrevia aquele artigo dizia: se nós tivéssemos 100 missionários, em 3 meses nós abriríamos 100 igrejas, pois a fome de Deus em Moçambique é muito grande. Então Deus nos chama, e nós precisamos obedecer o seu chamado. Deus nos chama e precisamos obedecer o seu chamado. Verso 5: levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que havia adquirido,
E as pessoas que lhe acrescentaram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Abraão recebeu a ordem do Senhor e imediatamente ele obedeceu o mandado de Deus. Ele não retrucou, ele não ficou falando: não, Senhor, mas olha, eu estou tão bem aqui em Harã, eu já tenho aqui minha esposa, muitos escravos, muitos servos, gado, eu vou ficar por aqui. Não, ele imediatamente executou o seu chamado. Deus o chamou para sair de uma terra que ele tinha todo o apoio, todo o conforto, família e tudo mais, para ir para um lugar estranho. E ele simplesmente obedeceu o chamado de Deus. Deus tem um chamado para todos nós. Deus tem algum chamado geral, tem um chamado geral para todos nós, mas tem algum chamado específico. Qual é o teu chamado? O que você tem para entregar de talento na mão do Senhor teu Deus? Ainda, Deus nos chama para adorá-lo. Veja o verso 7, onde ele diz: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém. Então o Senhor Deus nos chama para adorá-lo, para cultuá-lo, para reverenciá-lo, para invocar o santo nome do Senhor. Invocou o nome do Senhor. Querido, nós somos obreiros de Deus aqui em Diadema, lá em São Bernardo, lá em Mariporã. Somos servos de Deus para fazer a obra de Deus. Quer dizer, nós somos missionários de Deus nesses lugares que o Senhor nos colocou para servi-lo. Amém? Amém. Não podemos fazer a obra de Deus, então, sem adorarmos ao Deus da obra. Deus nos chamou e primeiramente Ele criou o homem para o louvor da sua glória, depois para fazer a obra dele. Então nós não podemos fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Por isso, querido, o meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus tem que ser alguma coisa pessoal, íntima, relacionamento profundo, de filhinho para papai, sabe? Aquele relacionamento em que você não esconde nada de Deus. Porque para adorar o Deus vivo e verdadeiro, você precisa ter uma vida de transparência na presença de Deus. Adorar ao Senhor de todo o nosso coração, adorar ao Senhor com as múltiplas formas de adoração que a Bíblia nos ensina, com cânticos e hinos, com júbilo, com mãos erguidas, com joelhos dobrados, rosto em terra, com cânticos, com palavras de louvor, com alegria no seu coração, cabeça erguida, cabeça baixa, com danças e cânticos, adorar o Senhor conforme a palavra de Deus nos ensina nos Salmos. Então não fica travado, irmão, na hora de adorar a Deus. Não precisa se preocupar com a pessoa do lado direito e do lado esquerdo. Adore ao Senhor com todo o teu coração, toda a tua alma. Se o Espírito Santo colocar no teu coração naquele momento de levantar as mãos, levante as mãos. Cair de joelho, caia de joelho, não importa. Fazendo tudo com decência e ordem, será bem recebido pelo Senhor. Amém, queridos? Voltando a falar de Angola, lá em Angola, os crentes dançam e batem o pé, batem palma, e bate o pé, e a igreja é de terra, e sobe aquela poeira, né? E os jovens ficam lá no quintal da igreja, no terreiro da igreja, no terreno, e aí eles estão lá cantando e fazendo uma roda. Eles fazem uma roda cantando e louvando ao Senhor, batendo o pé, dançando e cantando. Aí quando chega a hora que começa o culto, eles entram por dentro do culto e vão entrando e cantando e louvando ao Senhor, e vão lá para o local do coral dos jovens. Coisa mais linda do mundo. Não é? Naquela época no Brasil a coisa era mais fechada ainda, né? Ué, aqui na África eles podem dançar e cantar e louvar o Senhor, e lá a gente tem que ficar durinho e seco no lugar.
Aí eu comecei a me soltar um pouco no louvor, viu, irmão? Amém, querido? Amém. Então, o Senhor te chama para cultuá-lo. Não é para aparecer, não é para fazer show. Nós não estamos aqui, ninguém aqui é cantor profissional, ninguém aqui sabe tocar para ganhar dinheiro com isso. É para adorar o Senhor, amém, gente? Amém. Você também está aqui para adorar o Senhor. Quando a gente bate as palmas, é quando as nossas mãos viram instrumentos de louvor ao Senhor, entendeu? Amém. Então faça isso de todo o seu coração. Amém. Então Deus, para irmos para o final, Deus nos chama ou nos convoca para o seu serviço, para a obra do ministério. Deus nos chama para sermos pessoas responsáveis, comprometidas com a obra de Deus. Mas Ele nos chama e também promete que haverá uma grande recompensa celestial para nós. Amém, querido? Então, nós precisamos ter responsabilidade, compromisso diante de Deus, prestação de contas. Sabe, aliança com Deus, com a igreja de Deus, com a liderança da igreja de Deus. O crente deve ouvir o chamado de Deus. Ele tem duas posições quando você ouve o chamado de Deus. Tem duas opções: aceitar o chamado de Deus ou rejeitar. Você pode acatar ou desconsiderar. Você pode dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou você pode fazer como Jonas, dizer: não, Senhor, eu vou me mandar para Jope. E pega um navio e vai para um lugar. Eu vou me mandar para Jope, e de Jope eu quero pegar um navio e me mandar para um lugar mais distante. Foi para Tarsis, iria ir para Tarsis, sentido oposto de Nínive. Então, você pode fazer o mesmo, mas saiba, haverá consequências. Quando Deus quer você, irmão, Ele não quer outra. Quando Ele escolhe você para fazer alguma coisa, Ele geralmente vai exigir que você faça. Ele vai cobrar. Está entendendo isso ou não? Amém. A responsabilidade é sua. Se Deus chama você para fazer alguma coisa na igreja, meu irmão, faça de todo o seu coração. Nós somos então convocados, chamados por Deus ao dever, ao compromisso, à responsabilidade, né? Lá em São Bernardo eu fiz um banner com uma mãozinha assim, ó, e aqui nesse dedo da aliança, né? É o dedo, tem uma aliança lá, é o dedo do compromisso, é o dedo da aliança. Entendeu? Eu tenho um compromisso com Deus. Eu estou comprometido. E você? Está comprometido com Deus ou não? Amém. E a palavra fala: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, Deus nos chama ao privilégio de servi-lo, de desfrutar da bênção da comunhão com Ele e da bênção da comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Além de tudo, o Senhor tem reservado lá no céu as mansões celestiais para aqueles que chamam pelo seu nome. Amém. Chamados perante Deus para servi-lo, chamados perante Deus para prestar contas também, para termos responsabilidade e compromisso com o Senhor. Amém, querido? Eu quero, neste momento, que você pense agora a respeito do teu compromisso com Deus. E eu quero que você consagre agora a tua vida. Você quer consagrar a sua vida? É uma pergunta. Amém.